Tá bem baixinho. E agora, melhorou? Tá. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos os participantes do NEAC e a todos que vão ver o vídeo, né? Nos canais do NEAC. Eu sou a professora Emanuele, eu sou aluna de pós-graduação da UFPA, do programa de pós-graduação em educação, e também faço parte, sou doutoranda e faço parte do grupo de estudos NEAC, que é esse que a gente está apresentando. Bom, como nossas reuniões elas são quinzenais, a gente tem que desenvolver um estudo dirigido relacionado a algum tipo de estudo, ou um livro, ou algum material que a gente possa entrar em debate no grupo. Então, eu trouxe hoje um tema, foram duas variáveis, né, que a gente lê só uma, mas são duas variáveis que vão estar presentes na minha tese de doutorado, e eu trouxe para contribuir com vocês, que para mim ela foi nova, e eu acho que vai contribuir muito. Bom, o tema do estudo hoje é autoeficácia para aprendizagem autorregulada, né? E eu trouxe um estudo em que os autores, eles intitularam de crenças de eficácia e aprendizagem autorregulada, alguns apontamentos, são poucos. A gente percebe que o texto ele é um texto simples, ele é de fácil entendimento, ele é bem para introduzir a temática. A gente começa a relacionar os construtos que a gente está querendo estudar. Bom, os autores eles são Silvia de Moraes Domingues, que ela é discente do curso de Neuroaprendizagem da UNOPA, e Marco Aurélio Calfos, que é docente da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapevá. Bom, os autores, eles iniciam o texto adentrando na perspectiva sociocognitiva, mostrando que a educação atual, ela ultrapassou limites, né, de que o conhecimento ele é uma mera transmissão de informações, mostrando, pela perspectiva da teoria social cognitiva, que o indivíduo ele é capaz de gerenciar o seu próprio processo de aprendizagem, ele, inclusive, participa dele, e eles utilizam a autoeficácia e a autorregulação da aprendizagem como facilitadora desse processo educativo. Ou seja, eles participam ativamente e eles creem que essa participação deles é importante, né? Eles tomam as rédeas do destino educacional deles, vamos dizer. Bom, eles trouxeram como problema os estudos relativos à autoeficácia. Se os estudos relativos à autoeficácia e à aprendizagem autorregulada, eles têm encontrado resultados significativos na realidade brasileira. Ou seja, o estudo é nacional, ele é apenas nacional. E o objetivo dos autores foi levantar uma literatura nacional de estudos relativos à autoeficácia e à aprendizagem autorregulada, visando comparar os seus resultados e conclusões nos últimos 10 anos, ou seja, o recorte temporal deles foram de estudos que tivessem sido publicados entre 2005 e 2015. Tá? Inicialmente, depois dessa introdução que eles fizeram sobre a aprendizagem, né, eles adentraram os construtos da teoria social cognitiva, que é a autoeficácia e a autorregulação. São os principais construtos que eles trabalham aqui, que eles buscam, né, estudos. E eles entenderam, a partir das literaturas, né, não foi das literaturas que eles encontraram, mas a partir da literatura vigente, eles compreenderam que a autoeficácia, ela trata-se do julgamento que o indivíduo possui acerca das suas capacidades para realizar determinadas ações, né? O intuito deles geralmente é atingir alguns objetivos. E também, o Bandura acredita, né? O Bandura é o que preconizou a teoria social cognitiva. Então, ele entende que o indivíduo, ele acredita na sua capacidade para cumprir aquelas metas que ele estabeleceu, e eles utilizam processos cognitivos para controlar, né? Ou seja, a autoeficácia é um julgamento de capacidade pessoal em que o indivíduo ele utiliza recursos, ele utiliza os processos cognitivos para poder acreditar, alimentar a sua própria crença e também para controlar essas crenças.
que ela nada mais é do que formada por processos cognitivos, afetivos, motivacionais e de seleção, que se desenvolve por meio de mecanismos ou fontes, né? Mas é importante dizer que a autoeficácia, ela diz respeito às crenças em que o indivíduo pode realizar determinada ação, mas isso não quer dizer que ele é capaz daquilo ou não. Ele é a capacidade do indivíduo acreditar que ele possui determinada capacidade. É muito diferente a ação, né, a parte da ação com o próprio pensamento dele, com a própria crença dele. E quais são essas fontes, né, que desenvolvem a autoeficácia no indivíduo? São as experiências pessoais, são aquelas que o próprio indivíduo ele utiliza os resultados das suas experiências para poder desenvolver alguma determinada ação. As experiências vicárias, que é quando o indivíduo ele observa um determinado modelo e tem uma percepção de capacidade de acordo com aquilo. Eu posso ver um indivíduo correndo, fazendo uma atividade física, e acreditar que eu sou capaz naquilo, mas isso não quer dizer que eu vá lá e saia correndo igual a ele, né? A persuasão social, que é quando o indivíduo ele sofre uma influência social e ele acredita, e ele passa a acreditar através da afirmação social, que ele é capaz de fazer aquilo. Então, é meio que um auto-incentivo, é um incentivo de fora para dentro e uma auto-influência também. E os estados fisiológicos e afetivos, que é importante também falar deles, que é quando o indivíduo ele controla os estados emocionais dele e físicos também, né? Ou seja, gestos, seja a própria emoção dele no momento no momento em que ele vai gerar alguma determinada ação. Então, isso é muito importante para que ele promova, né, as suas crenças de eficácia. Bom, os autores também trouxeram a autorregulação. Eu tomei a liberdade de separar a autorregulação da aprendizagem, né? Que para Bandura, que foi quem nomeou a teoria da autorregulação, ele entendeu que a autorregulação ela se trata de um processo consciente e voluntário e que o indivíduo ele gerencia o seu comportamento, os seus sentimentos e ações voltadas para a obtenção de metas pessoais. Não é parecido com as crenças de eficácia, ele é totalmente diferente. Ele é algo que o indivíduo ele vai utilizar alguns recursos, ele vai considerar recursos, ele vai considerar elementos como o próprio contexto dele, ele vai considerar o comportamento dele para atingir determinada ação, que é diferente das crenças de eficácia, que ele só vai acreditar. Aqui ele vai começar a formalizar, né? Ele vai formalizar determinada ação. E ele também precisa de compreender as motivações dele, ele precisa envolver a cognição, a metacognição, e processos como autorreação, automonitoramento e autoavaliação, que são fundamentais para que o indivíduo autorregulado esteja ali sob o exercício da autorregulação. Isso eu falo no contexto geral. Por exemplo, se um indivíduo ele pratica atividades físicas, para chegar naquele padrão que ele quer, ele precisa, né, ele precisa se desenvolver determinadas estratégias para que ele possa chegar ao objetivo final dele. Ele precisa ir por eliminação, vamos falar assim, né, vulgarmente. Mas ele precisa ir por eliminação. Ele verifica o contexto dele é favorável, não é? O que ele precisa fazer para que o comportamento dele se redirecione, modifique, ou se por meio de algum tipo de frustração que ele tenha, ele possa redirecionar as ações dele para que ele já não erre mais em determinado comportamento. E quais as principais motivações dele? Ele continua alimentando as crenças dele, ele continua desenvolvendo aspectos que vão encher os olhos dele lá no final do percurso, e outros aspectos. Nesse sentido, o Zimmermann, ele incorporou a autorregulação ao contexto acadêmico, que nada mais é do que a autorregulação desenvolvida por estudantes.
E os indivíduos, consistentemente, eles organizam, na perspectiva da autorregulação da aprendizagem, tá? Os indivíduos, consistentemente, eles organizam, gerenciam seus pensamentos, suas emoções, seu comportamento, os ambientes para atingir objetivos acadêmicos, ou seja, ele cria um ambiente favorável, ele cria na sua cognição e na sua metacognição, ele cria elementos para que ele possa estar ali sempre participando ativamente, né? E as pesquisas, elas demonstram da autorregulação da aprendizagem, que ela se trata de um grau de comprometimento dos estudantes, que é quando eles ativam metacognitivamente, motivacional e comportamentalmente o seu processo de aprendizagem. Ou seja, ele passa a ser um indivíduo proativo, ele não é só aquele participante, ele não é um mero receptor de aprendizagem, ele passa a desenvolver, ele se torna à frente das suas demandas. Além de ser um processo também que necessita da participação dele ativa, que como eu disse, por ser um processo cíclico, a autorregulação da aprendizagem, ela depende das crenças da autoeficácia para alimentar positivamente a aquisição do conhecimento e gerar um novo ciclo. A autorregulação, ela é cíclica, ela é voluntária, então o aluno está ali sempre em constante estabelecimento de metas, em constante utilização de estratégias para que ele possa alcançar o objetivo dele. Bom, daí os autores, eles fazem uma metodologia, ela é bem básica, trata-se de uma revisão da literatura, como eu disse, ela é básica, e eles fizeram buscas em diretórios como o Google Acadêmico, a Scielo e a Biblioteca Digital da Unicamp. E eles utilizaram como descritores das pesquisas, que eu achei também interessante essa parte, foi só autoeficácia e autorregulação. Eles não utilizaram a autorregulação da aprendizagem, que é o foco principal deles lá no início, no título, né? Eles buscam saber sobre a autorregulação da aprendizagem, mas eles não utilizaram no descritor da pesquisa dele. Pode ter autoeficácia e autorregulação combinada em outras esferas da vida, não só na educação. Bom, os resultados da busca deles foram 4 artigos, considerado pouco, né, para uma revisão, mas foi o que eles encontraram na busca nacional. 3 artigos, eles são bibliográficos e um empírico, e os autores são Polidori Aze, Souza, Mazzotti e Brito e Souza, em ordem de cronológica, de tempo. Bom, eu vou perguntar para vocês, para que a gente possa participar, né, de um debate. Eu vou perguntar para vocês, o que vocês acharam até aqui, da busca deles, dos critérios que não foram apresentados aqui, mas a gente acredita que tenham, critérios de inclusão, sobre a abordagem do construto. O que vocês acharam? E pode responder. Está liberada. Alguém tem algum apontamento para fazer em relação à metodologia utilizada dos autores? Tá, ninguém tem, né? Vou entender que ninguém tem. Ou eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo? Pode ir seguindo, pode ir seguindo. Tá, eu não estou ouvindo. Era meu áudio que estava mudo. Pode falar. Enisete, abre o teu áudio e fala. Caso vocês tenham alguma questão que queiram fazer agora sobre a metodologia, vocês podem fazer, ou também vocês podem deixar para fazer ao final da fala da Manu. Fiquem à vontade, tá? Bom, no meu caso não é bem uma questão, né? Mas eu achei que faltou de detalhar mais essa questão metodológica, o passo a passo, como foi que eles fizeram. Eu acho que ficou um pouquinho a desejar nesse sentido. Isso, como eu disse, é uma revisão bem básica. Eu acredito que eles não aprofundaram tanto a nível de literatura internacional também.
Recentemente, eu fiz a mesma busca de autorregulação, autoeficácia e autorregulação da aprendizagem, né? Autoeficácia para autorregulação da aprendizagem também, e não encontrei muitos estudos que relacionassem as duas variáveis diretamente. A gente encontrou estudos que utilizam escalas do próprio Bandura, mas ele não relaciona diretamente as variáveis, ou seja, o estudo ele não é voltado para isso. Então, eu vou dar continuidade aqui, tá? Bom, o primeiro estudo que eles trouxeram foi de Brito e Souza, que foi a autoeficácia na solução de problemas matemáticos e variáveis relacionadas, né? Os autores, eles objetivaram verificar a existência de relações entre as crenças de autoeficácia e o desempenho na solução de problemas matemáticos, bem como analisar as correlações entre os instrumentos e avaliar o autoconceito matemático e a autoeficácia para aprendizagem autorregulada. É um objetivo bem ousado, né? Ele é grande. Eles, vou mostrar para vocês aqui na frente, eles utilizaram uma quantidade de instrumento grande, considerada grande, né, para um estudo, apesar de ser um artigo. Mas a gente percebeu que o foco dele, o próprio autor, os próprios autores desse artigo que a gente está estudando, eles verificaram que o foco do estudo, ele volta-se para a autoeficácia e para a matemática. Ou seja, não é a variável que eles estão buscando, mas eles tiveram que inserir estudos que tratassem. Bom, desse estudo do Brito e Souza, participaram 131 alunos, 72 homens e 59 mulheres, da quinta série de uma escola privada do Sudeste. E os instrumentos dele foram as escalas de autoeficácia para aprendizagem autorregulada, de autoconceito, de autoeficácia matemática, de importância da matemática e um instrumento de autoeficácia matemática. Ou seja, é um número considerado de instrumentos, né? E o que o autor traz nesse artigo é um resultado considerado pouco, né? Que mostrou que tanto a autoeficácia matemática quanto a autoeficácia para autorregulação, que são diferentes, elas estavam relacionadas ao desempenho frente a situações de resolução de problema. Ou seja, os alunos, eles observavam o obstáculo e eles apresentaram níveis de autoeficácia satisfatórios, tanto para lidar com a matemática, para acreditar na aprendizagem da própria matemática, quanto para a autorregulação deles, para a forma com que eles vão organizar a vida acadêmica deles. Né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, que eu tenho só uma consideração desse aí, né? Que ele traz essa análise, ela traz implicações para o processo de ensino-aprendizagem deles, que é a correlação entre a autoeficácia e a aprendizagem autorregulada. Né? Bom, o segundo estudo é de polidoriase, é um estudo teórico. O título é Autorregulação da Aprendizagem na Perspectiva da Teoria Sociocognitiva, e o objetivo dele foi apresentar e discutir a aprendizagem autorregulada como tema de investigação e na prática educativa. As autoras, elas tomaram como referência a contextualização da teoria social cognitiva e também da autorregulação. Elas trouxeram esses aspectos, inclusive, não tem como deixar de fora, não tem como deixar separada a autoeficácia. E elas trazem pesquisas e modelos de aprendizagem autorregulada de Zimmermann. No ponto de autorregulação da aprendizagem, eu não falei, mas existem vários modelos de aprendizagem autorregulada, e um deles é de Zimmermann, Print, Rosário, e proposta de intervenções no contexto educacional, considerações sobre futuras investigações, foi isso que as autoras trouxeram. Elas não possuíram a intenção de correlacionar a autorregulação com a autoeficácia. Esse não foi um dos pontos principais, dos pontos mais altos da pesquisa delas, mas elas trouxeram autores que apontaram, né, que a autorregulação ela é desenvolvida gradualmente, que ela não é apenas isolada, e ela envolve condições ambientais, apoio social, uso de estratégias cognitivas, metacognitivas e o autorreforçamento. E, por fim, o julgamento pessoal de capacidade, ou seja, é a autoeficácia disfarçada. E elas trouxeram esse trecho de que a autoeficácia ela interfere na autorregulação porque ela está associada à antecipação, à seleção e à preparação para a determinada ação.
e as crenças, elas influenciam quais padrões de autorregulação eles serão adotados, ou seja, o individual, no momento que ele crê que deixa eu ver, a organização da vida dele, o controle da vida dele, será possível quando ele acredita, quando ele mesmo utiliza recursos próprios para se motivar. Né? E de modo recíproco, a autorregulação influencia a crença de autoeficácia, a fornecer informações sobre o desempenho, o esforço, o tempo despendido na realização da atividade, participando assim da construção dela. Ou seja, elas estão intimamente ligadas e elas são codependentes, a autorregulação e a autoeficácia. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, no terceiro artigo, que foi estratégias de aprendizagem e fatores motivacionais relacionados, foi um estudo de Souza, e o objetivo dela foi discutir a relação entre as estratégias de aprendizagem e algumas variáveis motivacionais que têm sido sistematicamente relacionadas a esse construto. Autoeficácia, metas de realização e valor da tarefa. Está mais ligado à motivação esse estudo. E eles ressaltam que algumas crenças motivacionais, elas ajudam a promover e sustentar a aprendizagem autorregulada. Elas ainda citam uma pesquisa, a autora Souza, ela ainda cita uma pesquisa de Shank e Elkman, eu não entendo direito esse nome. Que eles analisaram essas variáveis e eles encontraram no estudo deles relação positiva entre a autoeficácia e a autorregulação da aprendizagem, que confirmam o que eu disse, que elas estão intimamente ligadas e o indivíduo, quando ele se atreve a dividi-las, a diminuir o seu nível de crença de autoeficácia, consequentemente vai diminuir, né, as estratégias de autorregulação, o controle dele na própria aprendizagem, o interesse, o valor pela tarefa, o tempo que ele vai depositar nisso. E também o estudo de Mazotti, que foi o último, foi o quarto, que ele intitulou de autoeficácia e autorregulação acadêmica, contribuindo para a previsão da evasão escolar. Esse estudo eu fui atrás dele, ele é um estudo interessante, mas tem algumas coisas aí que a gente tenta não relacionar à própria teoria social cognitiva. Bom, o objetivo dele foi investigar conceitos referentes à autoeficácia e à autorregulação acadêmica, tendo por finalidade verificar se tais fatores contribuiriam para prever, ou seja, uma possível evasão escolar. E a autora, ela no decorrer da conversa com a literatura, ela descreve estratégias de aprendizagem, descreve as variáveis motivacionais, essa é Souza. Ela verifica que a autorregulação acadêmica e a autoeficácia, elas são variáveis significativas, interagem entre si, e teoricamente foi um estudo teórico, eu não sei se eu já falei, mas ele foi um estudo teórico, e ela viu, por meio da literatura, que elas se constituem importantes preditores para a evasão escolar. Ou seja, essas variáveis, elas estão relacionadas às definições de metas, a definição deles de monitoramento de desempenho e a avaliação dos próprios resultados. Ou seja, tem todo um percurso que o indivíduo ele precisa desenvolver ao longo da sua trajetória acadêmica, ao longo de quando ele se propõe regular sua aprendizagem, ele precisa estar alimentando, né, as fases ou então as dimensões, e dependendo do modelo em que ele for trabalhar, para ele melhor se adaptar. Bom, essa correlação delas foi eficaz, né? Uma vez que a autoeficácia, ela representa a confiabilidade do aluno em manter-se comprometido e produzindo comportamentos com a finalidade de alcançar objetivos. E que o aluno reage ao estímulo, ou seja, quando ele vê um obstáculo, ele influencia o processo de autorregulação, que se baseia principalmente nos padrões de comportamento dele mesmo. Ou seja, a autorregulação acadêmica se mostrou também uma fonte de autoeficácia. E a gente pode entender que é vice-versa, né? Para dar início à autorregulação, é importante que o
o indivíduo ele possa crer nas próprias atividades, em que ele vai concluir determinadas metas para alcançar os objetivos dele. Bom, esse estudo ele é o que mais se aproximou, né, da proposta de estudo dos autores do artigo que a gente está analisando, uma vez que ele associa a autoeficácia ao estabelecimento de comportamentos facilitadores da autorregulação e os resultados da autorregulação ao fortalecimento das crenças de eficácia, ou seja, uma alimenta a outra, uma é preditora da outra. Bom, como considerações finais gerais do artigo, os estudos que eles encontraram, eles estabelecem algumas relações entre o construto de autoeficácia e a aprendizagem autorregulada. A gente percebe que os estudos não foram diretamente estudando as variáveis, mas ao que eles se proporam e ao que eles rascunharam em relação às duas variáveis, eles conseguiram alguns resultados, né? Mas não há trabalhos que se preocupem. Gente, esse artigo dele, deixa eu ver, já falo para vocês esse artigo de que ano é. Mas até a data que ele pesquisou, que foi 2015, eles não encontraram estudos que se preocupem em estabelecer correlações entre esses conceitos. E como eu disse também, recentemente eu fiz a mesma busca, eu encontrei de forma mais velada, mais escondida dentro dos artigos, mas um que tratasse diretamente a autoeficácia dos alunos e a aprendizagem autorregulada de forma combinada, eu não encontrei. Pode ser que a professora tenha encontrado, que ela também está estudando essa variável, a professora tem superpoderes. Dada a importância da correlação das variáveis, não há um número significativo de estudos na literatura, que é como a gente viu, só são 4, dentro dos critérios deles, sobre a temática, e entende-se que há uma necessidade de se empreender mais investigações sobre esse assunto, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação ao estudo? Nenhuma dúvida, Manu. Você foi ótima nessa explanação. Robertinha. Bom, tá, pode falar, professora. Não é professora. A professora vai falar? Pode falar, professora. Podem concluir aí, podem seguir. Isso, cadê os alunos de doutorado aí? Os novos alunos que entraram. Eu só queria enfatizar, Manu, algo que tu colocaste muito bem no início, que é sobre que os autores do texto eles colocam sobre a questão do novo ensino, né? Que não é um ensino simplesmente bancário, e que para isso deve-se usar novas ferramentas. E a autoeficácia com a autorregulação, elas casam muito bem quando se busca resultados enquanto estudante, que é o que nós estamos falando no momento, né? E também você colocou muito bem sobre a questão da autorregulação e da autoeficácia existir não só no ambiente educacional, mas para a vida, né? Então, a questão, eu acredito também através da leitura do texto, através das reflexões, que realmente a autoeficácia e a autorregulação, elas são muito próximas, né? Para uma acontecer, eu acredito que a outra tem que existir. Para eu me tornar autorregulada, eu tenho que ter autoeficácia, eu tenho que acreditar na minha capacidade de realizar tarefas, sendo que a autorregulação, ela é isso, né? É você planejar as suas ações para que você possa alcançar o seu resultado lá no final. Então, quando eu acredito que eu sou capaz de realizar essas tarefas, eu estou sendo autoeficaz e isso está intimamente ligado para que eu possa realizar minha autorregulação. Isso. Perfeito. É importante também dizer que quando o indivíduo, seja ele docente, ou seja ele o aluno mesmo, o estudante, quando ele visa, quando ele se propõe a aumentar os seus níveis de crença de eficácia e também regular a sua aprendizagem, ele está unicamente atrás de um bom desempenho. Ele tende a aumentar o desempenho escolar dele. Em alguns estudos a gente já encontrou isso, que o aluno ele tende a aumentar os níveis de desempenho escolar dele, o resultado final dele melhora.
Então, é muito importante, mas não quer dizer que se o estudante ele é autoeficaz e regulado para a aprendizagem do ensino de matemática, isso não quer dizer que ele vai ser em todas as outras disciplinas. Ele pode não ser, né, bem em português, e aí ele já precisa de níveis mais altos, principalmente de autoeficácia, e ele precisa regular constantemente a aprendizagem dele, estabelecer estratégias, limites, refletir sobre os resultados dele. Isso é muito importante no processo da autorregulação e autoeficácia. Boa noite, gente. Posso falar? Pode, Eni. Olha só, isso aí me fez pensar assim, uma questão que a gente vive no cotidiano, com relação lá no iniciozinho, que é as primeiras séries do ensino fundamental, né? Então, quando a gente fala em autorregulação, a gente fala do esforço, fala do tempo que a gente gasta por esse esforço para tentar estudar, avançar e tudo mais. E hoje a gente vê que as primeiras séries, elas vão avançando o aluno, do primeiro, segundo e terceiro ano dá uma parada, depois do quarto avança para o quinto, né? Aí eu fico me perguntando até que ponto esse avanço ele é bom para os alunos, já que eles sabem que lá no finalzinho eles vão avançar. Então, será que eles gastam, eles debruçam um pouquinho na aprendizagem para tentar, digamos, melhorar, para tentar alcançar um objetivo que se aquilo já antes dele entrar já está feito, digamos, eu já avancei para outro ano, né? Então, como professora, eu fico me perguntando isso, né? Até que ponto isso é válido para eles. E aí vem essa questão da autorregulação. Então, como hoje o significado de conhecimento, a gente tem que englobar isso, a questão dos pais também, não só as crianças, eles não veem muito com tanta importância isso, eles pensam no avanço do aluno simplesmente, nas notas e avanço, não no que ele aprende, pelo que eu tenho visto de experiência, né? Então, aí a gente fica perguntando como é que lá adiante a gente vai tentar mostrar essa autorregulação, para que ele consiga alguma coisa, e aí, vendo que ele vai avançando, não aprende a ler, e aí, ou seja, aí ele vai estancar no momento. Então, ele quebra todo esse processo dele tentar se esforçar para ele aprender, ver que ele aprendeu com esforço, que ele dedicou, e aí, quem sabe, isso seria uma questão de um processo dele se autorregular para aprender cada vez mais, né? Então, é uma questão aí que eu fico sempre me perguntando, né? Por outro lado, eu sei qual é o objetivo dessa mudança, mas eu questiono um pouquinho ela devido a, digamos assim, o aluno tem tudo fácil demais para ele passar, avançar, e eu não vejo que haja um esforço, nem por parte deles e nem por parte dos pais. E aí é uma questãozinha só para a gente pensar aí um pouquinho sobre isso, já que a gente está nessa linha de formação de professores, e essa parte de autorregulação e autoeficácia, elas são extremamente importantes. É por isso que é muito importante que quando o indivíduo ele começa a ter, né, aquelas ideias de autorregulação, ele começa a desenvolver a autorregulação da aprendizagem dele, ele tem que considerar o contexto que ele está vivendo, ele tem que considerar o comportamento dele, com que ele vai se motivar, né, e os processos que vão envolver isso também. Porque se não houver uma combinação desses recursos, desses elementos, ele não consegue, ele falha em alguma coisa, existe um ato falho aí. Então, o que é que está faltando para que eu possa conseguir regular a minha aprendizagem? E a gente, pelo que eu falei, né, até pelo que eu falei ainda há pouco, a autorregulação, ela é cíclica. Ela pode ter dado errado, eu não consegui o meu objetivo, mas eu volto, e se eu tiver persistência, eu vou continuar alimentando as minhas crenças, acreditando que realmente uma hora eu vou conseguir. É muito importante isso na autoeficácia, né? A retroalimentação dela, a autorregulação, não só no ambiente da aprendizagem,
Eu digo todos os aspectos da vida. Em algum a gente já conseguiu autorregular. E nos outros? Vou falar aqui rapidinho, bem rapidinho mesmo. Dizer que, de fato, esse é um campo bastante lacunar. A pesquisa da Manu, a gente tem um interesse muito grande, né? Tendo em vista a expectativa de tentar minimizar aí essa lacuna que existe. A gente faz levantamento, encontra algumas dissertações e teses, mas publicação mesmo ainda é um campo que precisa crescer bastante. Uma coisa que a gente tem que tentar fazer um exercício, nós, enquanto grupo, é tentar fazer um exercício de aproximação dessa teoria com a prática, né? Porque são elementos, assim, que concordo que são fundamentais, não, independente do nível de ensino. A Robertinha, meu amor, aí fez a dissertação dela falando sobre a autorregulação da aprendizagem na educação infantil, que parece às vezes muito absurdo, né? Como é que um aluno de educação infantil, como é que a gente pode trabalhar, né, a autorregulação da aprendizagem em alunos de educação infantil? É possível fazer isso? Né? E ela veio e trouxe ali, inclusive, sugestões bastante práticas de como nós, como professores, podemos trabalhar isso. E acho que esse é um esforço que a gente tem que fazer, de tentar fazer uma aproximação, uma investigação que culmine com essa prática, que aplique esses conceitos a demandas que são muito urgentes na educação básica, no ensino superior, em qualquer nível que seja de ensino, porque são construtos que eles são necessários em qualquer fase da vida da gente. Inclusive, se eu não estiver fazendo nenhum tipo de curso, eu estou ali tendo meus objetivos e metas estabelecidas enquanto pessoa, né? Porque aprender, a gente não aprende só na escola, né, gente? Então, quero desenvolver determinada habilidade, essas minhas crenças e as estratégias que eu estabeleço, todo o processo que envolve a autorregulação da aprendizagem, eles são necessários, eles são fundamentais para que a gente consiga alcançar essas metas, né, que a gente estabelece nas nossas vidas. Então, e aí já aproveito para fazer um gancho com a disciplina eletiva que a gente vai ter no PPGED, que essa disciplina eletiva, eu estou assim, muito ansiosa por ela, porque ela tem um link importante com a tese da Manu, mas também porque ela vai nos ajudar, vai nos provocar a pensar uma aplicação mais prática desses construtos. Como a gente inclusive tem alguns livros aí que trazem sugestões de estratégias para a gente tentar tocar nesses construtos de fato, né? Vê-los na prática. Porque nossas pesquisas só vão ter, de fato, algum impacto se a gente conseguir fazer com que os professores se apropriem delas e se a gente, enquanto pesquisador e professor, a gente conseguir se apropriar disso. Porque, como diz Bandura, nada é permanente, tudo é mutável, né? De repente, hoje eu estou acreditando que eu estou podendo, mas amanhã não estou mais podendo, não. Estou com as minhas crenças lá embaixo. As minhas estratégias, todos os processos autorregulatórios, eles são abalados, e aí, então, a gente tem que repensar, reavaliar, enfim. E aí a gente tem que fazer, essa é a minha provocação da minha fala, é tentar fazer pensar de uma forma mais prática nesses conceitos que são tão importantes. Tá, antes que alguém comece, eu vou falar aqui só para finalizar, né, para fechar minha fala e a gente conversa, que eu trouxe para vocês, né, alguns questionamentos para a própria reflexão de vocês, que foi algo que me instigou na leitura do texto. Né? Como é que andam as crenças de eficácia de vocês nesse período pandêmico? É difícil acreditar que a gente pode conseguir novamente, né? É muito difícil pelo fato da questão social, pelo medo, por questões fisiológicas e emocionais, né? E qual as principais... Fisiológicas, emocionais, mas também estruturais, né? Só ajudando ampliando esse parênteses. Isso. E quais as principais estratégias que vocês têm utilizado, né? Têm desenvolvido para otimizar a aprendizagem de vocês, né? A professora Maeli
no último curso que ela fez, ela compartilhou com a gente uma forma de estratégia de autorregulação que foram aquelas agendas do Google, que é uma forma da gente se planejar, se organizar, se preparar para determinadas coisas. É uma forma. E nós, o que a gente está desenvolvendo? Né? Que tipo de estratégia a gente está desenvolvendo para poder otimizar a aprendizagem da gente? Lembrando que a autorregulação e a própria autoeficácia, ela necessita que você esteja num ambiente, num contexto preparado para receber aquilo que você está com a intenção. Né? E se vocês têm conseguindo acreditar na capacidade de vocês em relação à execução dessas estratégias que nós estamos estabelecendo. Né? Eu já vou adiantando que algumas eu consigo acreditar que eu vou conseguir, e inclusive às vezes eu falo, olha, eu consigo, eu pego e eu faço. E outras realmente eu já digo de cara que eu não dou conta, eu não vou fazer. Né? Hoje eu até falei no grupo com a professora que era um dia que eu estava muito ansiosa e eu não sabia se eu ia conseguir apresentar sem demonstrar um determinado nervosismo, apesar de estar preparada para isso. Né? Então, o que vocês... Olha só como é interessante, como a gente consegue ver na prática o que a gente estudou, né? Aquela relação entre os estados fisiológicos e que é uma fonte importante de crença de autoeficácia e a própria crença em si, né? Então, a Manu acabou de dar um exemplo, que quando a gente não está bem emocionalmente, as nossas crenças, elas rebaixam, né? Isso é muito forte, né, na gente, colocar primeiro os bois, né, não, a carroça na frente do boi. A gente não consegue, a gente já prevê um resultado que pode ser falho. A gente sempre pensa no pior. Muito bem, Manu, mas apesar disso, você fez muito bem o seu papel hoje, não foi, gente? Estudei. Arrasou. Parabéns. Arrasou. Amiga. Obrigada. Muito bem, Manu, gostei dessa tua blusa bufante aí. Me empresta aí. É sua. Olha, Ariane vai fazer uma participação. Tu já fizeste, Ariane, aquela participação lá? Não, né? No final do mês. Tá sem áudio. É no sábado, professora. É no sábado, a Manu olha aí. tá falando, já tá me dando frio na barriga aqui. É aberto ao público, Ariane? Vai ter modalidade online e presencial, mas aí precisa se inscrever. Mas para te assistir, não, né? Vai ter que se inscrever também. Aí depois eu posso salvar e compartilho com vocês no grupo. Faz isso. Se tu quiser também e achar interessante, a gente pode até colocar no canal. Pode deixar. Vou salvar, sim. Ela vai fazer uma apresentação assim, muito importante no sábado. Vamos aí torcer por ela. Com certeza ela vai arrasar, né? Porque todo mundo arrasa. Já é. Mandem boas energias delegata. que eu vou precisar. Gente, alguém tem alguma pergunta para Manu? Bem difícil. Bem difícil, que aí eu já vou logo avisando que eu vou pesquisar e depois eu respondo. Alguém tem mais algum comentário? Senão a gente já vai finalizando. A gente tem tentado fazer as nossas reuniões em no máximo 1 hora, né? Para que a gente consiga respeitar aí as nossas muitas responsabilidades. Então, vou abrir aqui uns minutinhos para caso você tenha alguma pergunta para a Manu ou algum comentário para você fazer, senão a gente já vai aqui para os finalmente, dando os avisos finais. Não tem. Olha a frequência, gente. Aí no chat, tá? Exaçar. Gente, então, como não tem, olha aí, a Manu não tem. Pode parar a gravação. Desgrava. Érica. Desgrava. Vou dar aqui alguns anúncios rápidos.